O próximo exemplo é o tetrahidreto de carbono, mais popularmente conhecido como metano. O carbono tem 4 elétrons em sua camada de valência e o hidrogênio tem 1 elétron em sua camada de valência, só que nós temos 4 hidrogênios. O átomo central obrigatoriamente é o carbono. Fazemos uma ligação simples entre o átomo central e cada átomo periférico, e para isso nós gastamos 8 elétrons. O hidrogênio já está estável e o carbono tem 8 elétrons ao seu redor, então ele também está estável. Nós temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Qual será o arranjo dessas nuvens eletrônicas ou desses pares eletrônicos? Esse aqui, um tetraedro, que nos modelinhos ficam representados assim. Qual o ângulo entre as ligações? 109 graus e 28 minutos, ou aproximadamente 109,5 graus. Qual a geometria? Tetraédrica. Qual o arranjo dos pares? Também será tetraédrico. Toda vez que não houver par isolado na molécula, o arranjo dos pares será igual à geometria molecular. O íon hidrônio tem 3 hidrogênios, então 1 vezes 3. Tem um oxigênio e tem a carga positiva, então temos que subtrair um elétron. Isso vai dar um total de 8 elétrons. O átomo central é o oxigênio. Gastamos 6 elétrons, nos sobraram 2. Colocamos no átomo central. Pronto, essa é a estrutura de Lewis? Não. Toda vez que tiver carga elétrica, você coloca entre colchetes e a carga fora. Ou então você coloca esse símbolo aqui. Ok? Então essa sim é a estrutura de Lewis. Nós temos quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 4. Nuvens são todas pares ligados e isolados. Portanto, mais uma vez, temos um arranjo tetraédrico, 4 nuvens eletrônicas. E qual será a geometria? Uma dessas nuvens eletrônicas não contém átomos ligados. Portanto, sobram 3. Ou seja, temos essa situação aqui, tá? Temos 4 nuvens, tá? Então temos um arranjo tetraédrico, mais uma nuvem é um par isolado. Se nós ignorarmos essa nuvem, nós ficamos com isso. Para diferenciar do tetraédrico, nós chamamos essa geometria de piramidal. Qual seria o ângulo entre as ligações? Como ela deriva de um tetraedro, seria aproximadamente 109 graus e meio. Mas o par isolado ocupa um volume maior. A repulsão que ele vai provocar nas ligações é maior. Então, o ângulo entre as ligações vai ficar menor do que 109 graus e 28 minutos, por conta dessa repulsão aqui. Nosso próximo exemplo é o ânion hipoclorito. O cloro tem 7 elétrons em sua camada de valência, o oxigênio tem 6 vezes 2, só que nós temos um ânion, então temos que acrescentar um elétron. Dentre cloro e oxigênio, o menos eletronegativo é o cloro. Fazemos uma ligação simples e completamos o octeto dos átomos terminais. Nós gastamos 16 elétrons, nos sobraram 4, então colocamos no central. Todos estão estáveis? Sim, todos completaram o seu octeto. Essa é a estrutura final? Não, porque é um ânion, nós temos que colocar entre colchete, ou então aquele outro símbolo lá que nós vimos. E a carga do lado de fora. Nós temos quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 4. Mais uma vez, o arranjo dos pares eletrônicos será tetraédrico.
E qual será a geometria? Então, duas dessas nuvens eletrônicas não contêm átomos. Só duas delas contêm átomos ligados. Portanto, nós vamos ignorar duas delas. O que vai sobrar? Uma geometria angular. Qual será o ângulo entre essas ligações? Num tetraedro normal, esse ângulo seria de 109 graus, mas os pares isolados ocupam um volume maior. Portanto, devido à maior repulsão, esse ângulo será menor do que 109 graus. Nosso próximo exemplo é o pentacloreto de fósforo. O fósforo tem 5 elétrons em sua camada de valência e o cloro tem 7 elétrons, vezes 5. Dentre fósforo e cloro, o menos eletronegativo é o fósforo. Fazemos uma ligação simples dos átomos terminais com o central e completamos o octeto deles. Cada cloro tem 8 elétrons em sua volta, então 8 vezes 5, 40. Gastamos todos os 40 elétrons. E o átomo central tem quantos elétrons? Ele faz 5 ligações, então dá um total de 10 elétrons. Pode isso? Pode o fósforo ter 10 elétrons em sua camada de valência? Sim, porque ele é um elemento do terceiro período. Os elementos a partir do terceiro período podem ter sua camada de valência expandida para mais de 8 elétrons. Então essa é a estrutura de Lewis do pentacloreto de fósforo. Nós temos 5 nuvens eletrônicas. Qual será a geometria resultante? Nós vamos ter uma bipirâmide trigonal. Qual o ângulo entre as ligações? Entre as equatoriais, 120. Entre axial e equatorial, 90. Como nós não temos par isolado, arranjo e geometria serão os mesmos. Que no modelinho fica assim. Tá? Temos uma bipirâmide e a base dessa pirâmide é um triângulo. Então, bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular. Nosso próximo exemplo é o cloreto de telúrio. O telúrio é um halogênio, então ele tem 6 elétrons em sua camada de valência. O cloro tem 7 elétrons, então fica 7 vezes 4 mais 6, que vai dar um total de 34 elétrons. O átomo central é o telúrio. Fazemos uma ligação simples e completamos o octeto dos átomos terminais. Nós gastamos até aqui 32 elétrons. Nos sobraram 2. Colocamos no átomo central. Então, nós temos quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 5 nuvens eletrônicas. Mais uma vez, nós temos um arranjo bipiramidal trigonal, o arranjo dos pares eletrônicos. E qual será a geometria? Nesse caso, uma das posições equatoriais não vai existir, certo? Uma dessas nuvens eletrônicas não será ocupada por átomo, não está ligada a nenhum átomo. Então, qual será a geometria resultante se nós retirarmos um desses átomos aqui? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Uma das 3 posições equatoriais não está ligada a nenhum átomo. Qual a geometria resultante? Olha só. Essa geometria é chamada de gangorra. Então, o arranjo dos pares eletrônicos é bipiramidal trigonal. E a geometria é chamada de gangorra. Próximo exemplo, cloro 7 elétrons, flúor 7 elétrons vezes 3. Isso dá um total de 28 elétrons.
Entre cloro e flúor, o menos eletronegativo é o cloro. Fazemos uma ligação simples e completamos o octeto dos átomos terminais. Nós gastamos 24 elétrons, nos sobraram 4. Colocamos no átomo central. Então, nós temos quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 5. Nosso arranjo dos pares eletrônicos, então, será uma bipirâmide trigonal. Só que desses 5, 2 posições não serão ocupadas por átomos, tá? São pares isolados. Se nós ignorarmos 2 dessas posições, vai nos sobrar o quê? Olha a geometria resultante. A gente chama essa geometria de em forma de T. Então, o arranjo dos pares eletrônicos é chamado de bipirâmide trigonal. E a geometria é em forma de T. Nosso próximo exemplo é o ânion triiodeto. O iodo tem 7 elétrons, vezes 3, 21, mas como ele é um ânion, acrescentamos mais um elétron. Então, vai dar um total de 22 elétrons. O átomo central é o iodo. Fazemos uma ligação simples com o átomo central e completamos o octeto dos átomos terminais. Gastamos 16 elétrons. Nos sobraram 6. Qual o arranjo dos pares eletrônicos? Nós temos 5 nuvens eletrônicas. Então, mais uma vez, temos uma bipirâmide trigonal. Só que 3 dessas posições serão pares isolados. Qual será a geometria resultante? Se 3 dessas posições forem pares isolados, o que vai sobrar será uma geometria linear. Só vai sobrar 2 posições, que são as posições axiais. Próximo exemplo, hexafluoreto de enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, o flúor tem 7, vezes 6. O átomo central será o enxofre. Completamos o octeto dos átomos terminais. E nós gastamos 48 elétrons. Cada átomo tem 8 elétrons em sua volta, então 6 vezes 8, 48 elétrons. E o átomo central? Ele está fazendo 6 ligações, portanto ele tem 12 elétrons em sua camada de valência. Está certo isso? 12 elétrons? Sim. O fósforo é um elemento do terceiro período. Os elementos a partir do terceiro período podem ter sua camada de valência expandida para mais de 8 elétrons. Então, 6 nuvens eletrônicas. Qual será esse arranjo? Teremos um arranjo octaédrico. O ângulo entre as ligações será de 90 graus. Nos modelinhos, temos isso aqui. Tanto a geometria quanto o arranjo será octaédrico. Nós não temos pares isolados. Agora vamos ver o pentafluoreto de boro. O boro tem 7 elétrons em sua camada de valência e o flúor também, vezes 5. O átomo menos eletronegativo é o bromo. Fazemos uma ligação simples e completamos o octeto dos átomos terminais. Pronto. 8 vezes 5, 40. Nos sobraram 2. Nós temos 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então temos um arranjo octaédrico. Só que uma dessas nuvens eletrônicas
não contém átomo ligado. Então, se nós ignorarmos uma dessas nuvens eletrônicas, nós ficamos com essa figura aqui. Ou seja, estamos nessa situação aqui. Qual será a geometria resultante? Uma pirâmide de base quadrada. Tá? O arranjo dos pares eletrônicos será octaédrico, mas a geometria da molécula será uma pirâmide de base quadrada. Tetrafluoreto de xenônio. O que é isso, professor? Gás nobre fazendo ligação química? Sim. Eles são encontrados livres na natureza, mas não significa que eles também não possam fazer ligações químicas. Xenônio, 8 elétrons. Flúor, 7 elétrons, vezes 4. O átomo central é o xenônio. Completamos o octeto dos terminais. E nós gastamos 32 elétrons. Nos sobraram 4. Então, em torno do átomo central, nós temos 6 nuvens eletrônicas. Então, nós temos um arranjo octaédrico. Só que dessas 6 nuvens, 2 delas são pares isolados. Então, se nós ignorarmos 2 dessas nuvens eletrônicas, a gente fica com essa situação aqui. A gente vai ter um quadrado plano, ou seja, uma geometria quadrática. O arranjo será octaédrico, mas a geometria será quadrado planar. E por fim, temos o heptafluoreto de iodo. Iodo, 7 elétrons. Flúor, 7 elétrons, vezes 7. Que vai dar um total de 56 elétrons. O átomo menos eletronegativo é o iodo. Nós gastamos 56 elétrons. O átomo central tem quantas ligações? O átomo central está fazendo 7 ligações, portanto ele tem 14 elétrons. Pode? Sim, porque ele é um elemento que está além do terceiro período da tabela periódica. Então ele pode ter sua camada de valência expandida para mais de 8 elétrons. Então nós temos 8 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Qual será a disposição deles? Nós vamos ter 5 átomos em posição equatorial. Então vamos ter uma bipirâmide, só que ao invés da base ser um quadrado, ela será um pentágono. Okay? Nós não temos modelinho para representar essa geometria. Então tanto o arranjo quanto a geometria, já que não existe par isolado no átomo central, será uma bipirâmide pentagonal. Beleza? Então é isso, galera. Então valeu, tamo junto e até a próxima.